Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos ao 17º dia do livro Uma Vida com Propósitos. Se você é a primeira vez que está vendo esse vídeo, nós estamos fazendo uma série do livro Uma Vida com Propósitos, são 40 capítulos, então nós estamos durante 40 dias fazendo a leitura dele. Se você já está assistindo conosco faz um tempo, bem-vindo mais um dia. Até aqui o Senhor nos ajudou. Como esse vídeo também está indo para o YouTube, então se você está assistindo, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí para você receber mais informações, ok? Vamos lá? Bom dia, Pastora Cris, bem-vinda para mais um dia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o tema de hoje, que nós vamos abordar é um lugar a qual pertencer. Para nós termos uma vida com propósitos, nós precisamos ter um lugar a qual pertencer. E eu acho bastante interessante aquilo que nós vamos falar hoje, muito reflexivo, e vai fazer a gente pensar bastante. O texto de inspiração está lá em Efésios 2:19, que diz assim: agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus, com todos os outros cristãos. Show, né? E lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, parte B do versículo diz assim: a família de Deus é a igreja do Deus vivo e a coluna fundamental da verdade. Então só aqui você já começa a compreender mais ou menos aquilo que nós seremos ministrados hoje. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Então nós fomos chamados não apenas para crer, mas para pertencer. Pertencer a quê? Onde? A quem? Vamos lá. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem viva só. Gênesis 2:18. Fomos criados para uma vida em comunidade, moldados para companheirismo e formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir o propósito de Deus sozinho e sem ajuda. Bom dia, Ana! Então, isso é muito importante. Nenhum de nós podemos cumprir o propósito sozinho, ou sem ajuda. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados, juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos, para sermos arrebatados também juntos. 1 Coríntios 12:12 e alguns outros versículos vai falar sobre isso também. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Precisamos sim ter nossa intimidade com Deus, algo entre você e Deus, mas Deus nunca queremos que nós fosse algo particular, mas que fosse em comunidade, em comunhão. Seguir a Cristo inclui pertencer e não apenas crer. Somos membros do corpo de Cristo. E quem é esse corpo de Cristo? É a igreja. Então nós vamos falar sobre a igreja como organização, e como organismo. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício.
um organismo e não uma organização. Então, perdão, nós vamos falar da igreja como organismo, não como organização, que é a instituição, ok? Para sermos do corpo humano, para que os órgãos do corpo humano cumpram o propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você, como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito da sua vida se não fizer parte da igreja local. Você descobre seu papel na vida pelo relacionamento que mantém com os outros. Gente, uau isso, né? Nós descobrimos o nosso relacionamento nesse mundo conforme nós nos relacionamos com o outro. Olha o que diz em Romanos 12. Assim somos como várias partes do corpo humano. Cada parte tem o seu significado no corpo, visto como um todo, mas não ao contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função na parte deste corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Forte isso, né? Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. 4:16. E aí nós vamos aprender o quão é importante caminharmos dentro desse corpo, estarmos inseridos dentro desse corpo de Cristo como organismo e como igreja local. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu e você somos essa igreja. Por isso que nós temos essa autoridade para vencermos em nome de Jesus. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. A pessoa que diz, não preciso de igreja, é soberba e ignorância. O livro está dizendo, o autor está dizendo. Então eu queria que você refletisse sobre isso. Eu acho que hoje é um dia onde o Senhor vai nos provocar, né? Provocar a mim e a você para nós sairmos da nossa zona de conforto e entrarmos, né, no 17º dia, no propósito mesmo, para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Então eu vou ler novamente, tá? A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como a sua função nela. A pessoa que diz, não preciso da igreja, é soberba e ignorante essa pessoa. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Efésios 5, capítulo, verso 25. Vamos lá. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada de noiva de Cristo e corpo de Cristo, segundo Coríntios 11:2, né? Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus, olha que legal essa reflexão, eu te amo, mas não gosto da sua noiva. Eu te aceito, mas rejeito o seu corpo. Mas
É isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus a amou. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Amem a sua família espiritual. 1 Pedro 2,17. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Meu Deus! Será que onde nós nos enquadramos? Somos aquelas pessoas que amam ou que usam a igreja? A comunidade local. A palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local. Aquele lugar, aquele espaço geográfico onde nós vamos, né? No Novo Testamento, parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. Tanto que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto, né, aos Efésios, a igreja de Éfeso, e assim sucessivamente. Era para um povo específico. A Bíblia diz que o cristão sem igreja, presta atenção. A Bíblia diz que o cristão sem igreja local é como um órgão sem corpo, ovelha sem rebanho ou criança sem família. Meu Deus, né? Então pega a visão aí, hein? Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órfãos espirituais. Os crentes peregrinos ou sem igreja, que ficam circulando de uma igreja para outra sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja local. Mas Deus discordaria disso veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos numa igreja local. Amém? Então, meu querido e minha querida, eu e você precisamos estar inseridos dentro de uma igreja local. Não podemos falar assim, não podemos ser essa geração, né, desigrejados. Não, precisamos estar ativos, membros de uma igreja. Porque a igreja como organismo, elas são um pouco de todas as igrejas que existem no mundo sem placa. Porém, precisamos pertencer a uma igreja como organização, né? Por quê? Porque Deus, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas Deus te deu dons para você praticar esses dons, para que a glória de Deus seja manifesta através da sua vida. Por que você precisa de uma família eclesiástica? Vamos lá. A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. João 13:35. Então, nós estamos aprendendo, o Senhor está nos confrontando que talvez nós estejamos caminhando por caminhos errados. Deus nessa manhã, Ele está nos chamando, na verdade, para nos posicionarmos em relação a isso. O lugar a qual pertencer. Porque esse é o tema de hoje. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raças e posições sociais, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Tá? Isso não é eu que estou falando ao autor. É baseado lá em Gálatas 3:28. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. Uau! Isso é muito interessante. A igreja local é uma sala de aula, onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus.
é o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. É o laboratório para a prática do altruísmo, como eu falei, né? Como membro ativo, você aprende a se interessar pelo outro e compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais compartilham a honra com ela. 1 Coríntios 12, 26. Então nós precisamos entender que nós somos parte do corpo. Quando alguém está doente, quando uma parte do corpo está doente, a igreja toda sofre, o corpo todo sofre. Isso é importante por quê? Porque aí nós vamos zelar por aquela parte do corpo que está doente. Nós vamos cuidar daquela parte. Nós vamos amar aquela parte porque ela faz parte do nosso corpo. É como se a gente tivesse, um dedo doendo. Quando entra uma ferpa ou você se corta, né, lá na cozinha. Tá, deu um cortinho aqui, mas o corpo todo sente, a cabeça dói. E como integrantes do corpo de Cristo, precisamos ter essa sensibilidade também. Vamos lá. Muitos cristãos que Olha, achei isso aqui muito maravilhoso quando eu estava lendo. Muitos cristãos conhecem João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falamos sobre isso ontem, até tá nos meus stories, algo que nós comentamos ontem sobre isso. Porém, mas desconhecem 1 João 3,16, que diz o seguinte: muitos cristãos, nisto conhecemos que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Uau! Né? Era melhor conhecer só a primeira parte, né? Não a segunda parte. Mas a segunda parte é importante. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, precisamos também dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre aos seus irmãos. Uma disposição para amá-lo da mesma forma que Jesus nos amou. E quando que eu e você conseguimos demonstrar esse amor? Quando depois que você trabalhou o dia inteiro, que você, né, teve essas atividades ali, você está cansado e você poderia às vezes tirar um tempo para você descansar ou dormir, mas aí tem uma pessoa que precisa falar com você, né, que está precisando desabafar com você. É nesse momento que você se sacrifica ali. É nesse momento que você demonstra o amor por ela. É nesse momento que você vai consolidar ela na fé. E Deus, ele se agrada por quê? Porque você se anulou para poder fazer a obra do Senhor. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Uau, isso é uma verdade, viu? Tem uns aí que só Deus na causa. É um aparelho aí que para aumentar o seu bíceps aí. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente participando nas ilimitadas atividades da igreja local. Você desenvolve, né? Isso, apenas participando das limitadas atividades da igreja local, você desenvolve uma maturidade espiritual. A expressão uns aos outros, que é muito usada na Bíblia, né? Ou uns dos outros, ela aparece na Bíblia mais de 50 vezes no Novo Testamento. Eu achei bem importante estar compartilhando isso com vocês. Recebemos a ordem de amar uns aos outros, orar pelos outros, incentivar os outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros. Né? Então cumprimenta o irmão, cumprimenta a pessoa, não passa despercebido do lado dela, né? Seja um pouquinho mais amoroso, seja um pouquinho mais gentil e principalmente, seja um pouquinho mais educado também, né? Porque Jesus era educado. Então, pega a visão aí, viu? Você que passa despercebido aí das pessoas como se elas nem existissem. Não tem como você passar despercebido daquilo que é corpo,
né? Não tem como você ignorar a sua mão, meu querido. Então, vamos lá. Pode até parecer fácil ser santo quando não está mais com ninguém por perto, para frustrar suas preferências. Mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. Né? Você sozinho lá no seu lugar, sem contato com ninguém, você pode ser o que você quiser, né? Porém, a nossa santidade, né? Porém, o nosso caráter, ele é moldado quando nós estamos com outras pessoas totalmente diferentes, né? E quem é casado sabe muito bem disso, porque todo dia nós somos provados, nós somos modelado, forjado o nosso caráter. Precisamos Precisamos mais de que da Bíblia para crescer. Precisamos dos outros irmãos. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para esta missão. Olha aqui, um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar a igreja. Então, o dom que Deus deu a você, você vai usar isso como ministério dentro da igreja local, né? Porque a igreja local ela é formada de várias pessoas com dons, para cada pessoa faça algo específico, na verdade. Lá, aonde está escrito isso? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no livro de 1 Coríntios 12, 7. Então, se você tem algum dom, algum talento, você precisa colocar em prática. Amém? A comunidade local é um lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize os seus talentos. Por exemplo, hoje eu, Anderson, eu sou participante, né? Sou inserido no corpo de Cristo como organismo, né? Então, no mundo inteiro, né, eu pertenço a esse corpo de Cristo. Porém, geograficamente, eu moro em Mogi das Cruzes e pertenço a uma igreja local aqui no bairro. Né? O nome da minha igreja hoje é Ministério Apostólico Yavé Shammah. E dentro dessa igreja local, nós fazemos um trabalho específico. Como um primeiro ministério, né? Nós somos solidários do amor, temos um projeto social que atende moradores em situação de rua, fazemos acolhimento e dezenas de famílias que, principalmente nessa pandemia, estão sem condições das necessidades básicas. Então, através desse ministério, através de você, né, que nos ajuda, nós conseguimos contribuir para a assistência, né, vamos dizer assim, uma assistência emergencial para essas famílias e essas pessoas. Mas também dentro desse corpo de Cristo, né, desse corpo de organização, né, eu também sou um dos pastores lá e hoje nós cuidamos de um ministério de evangelismo. Então é muito importante e ali nós nos desenvolvemos. Eu tive um discípulo, só para você entender aqui rapidinho, para poder fazer um adendo, quão é importante pertencer a uma igreja local como organização. Porque a igreja ela nos desenvolve. Eu particularmente, eu sou ainda, quem me conhece, extremamente tímido. Para estar aqui diante de vocês é realmente só mesmo o Espírito Santo. Ouvir a voz. Né? Eu ouvi a voz e preferi obedecer quando então eu recebi esse comando de estar com vocês trabalhando esse livro. Porém, eu tinha um discípulo que ele era extremamente tímido, assim, até não dava nem bom dia, olhava assim para você e já ficava com vergonha. Hoje ele é um gerente, né? Hoje ele é gerente de um banco e ele estava conversando comigo e falando assim, hoje ele tem uma equipe, na verdade, e as pessoas, né, as pessoas chegam lá e falam assim, ei, mas como que você desenvolveu essa habilidade, né? Onde você aprendeu a se relacionar com pessoas? E aí ele rindo, ele disse assim, vocês não vão acreditar. Ele respondeu, foi na igreja, fiz um curso lá, que alguns já fizeram, que foi a escola de líderes, e ele dirigia a célula depois. Então a igreja como organização acabou desenvolvendo as habilidades
cognitivas e potenciais dele. Essas habilidades hoje que ele utiliza para a sua profissão, ele foi desenvolvida dentro da igreja. Uau, né? Muito legal. E se ele estiver assistindo, ele sabe quem é, né? O pastor Yuri hoje. Então você... Aqui, ó. Isso. A comunidade local é um lugar planejado por Deus para que você descubra e desenvolva e utilize seus talentos. Foi aquilo que eu comentei com vocês. Você participará da missão de Cristo no mundo. Olha, a igreja é um instrumento que o Senhor... A igreja é o instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser exemplos de amor de Deus, amando uns aos outros. Devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é o privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Ele realiza a sua obra no mundo por meio de quem? De nós. E cada um tem uma contribuição para dar. O apóstolo Paulo, ele afirma, olha lá em Efésios 2:10. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E ele nos uniu nessa obra grandiosa, a boa obra que ele deseja que executemos e faremos bem em realizar. Então faça o seu melhor, dê o seu melhor. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Isso é muito importante. E nós vamos entender isso, e eu acabei entendendo isso lendo esse livro um pouquinho mais profundo. Olha a responsabilidade da família eclesiástica. Nenhum de nós está imune à tentação, ok? Nenhum de nós. Por isso, meu querido e minha querida, nessa manhã nós precisamos ter esse bom senso. Como nenhuma pessoa está imune à tentação, o nosso papel não é julgar aqueles que caíram, mas nosso papel é ser a mão estendida para levantá-los, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia, e aquele que caiu, trate de se erguer. Vai se erguer como? Com a minha e com as suas mãos. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Deus sabe disso, então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. Então essa é uma responsabilidade de todos, manter os nossos irmãos no caminho certo. Somos chamados e recebemos ordens para nos envolvermos na vida um dos outros. Então não é ser intrometido, na verdade, mas precisamos nos envolver, né? Bom dia, Lourdes, bom dia, Sevilha, bom dia, Jânio. Então é muito importante isso. Quando você ama alguém, você vê que aquela pessoa está tomando caminhos que vai levar ela à morte, a nossa responsabilidade é ajudá-la. Assim como nós vemos nossos filhos, né, caminhando, fazendo algumas escolhas que não é legal, nós vamos lá e orientamos. E precisamos fazer isso. Se você conhece alguém que, olha que legal, se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante nesse exato momento, é a sua responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Né? Tiago adverte: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desista dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido ela que ela se afaste de Deus. Tiago 5, 19 ao 20. Então essa não é uma responsabilidade só do pastor, do líder, né, da igreja. Não, essa é uma responsabilidade de todos hoje. Deus atribui pastores a responsabilidades de guardar, proteger, defender e cuidar bem, né, destas vidas espirituais do seu rebanho. A responsabilidade dele é zelar pela alma de vocês e eles sabem que devem ser responsabilizar por isso diante de Deus. Então olha a responsabilidade que Deus coloca para os seus líderes, para nós, que é cuidar, né? Cuidar em amor,
né, ajudar na restauração, ajudar na cura, na libertação. Essa é a nossa responsabilidade. Porém, olha que interessante, gente. Eu grifei aqui, ó, tá grifado aqui no meu livro, porque eu achei bem importante. A gente acaba, porque hoje em dia a gente vai assim, nada, hoje não pega nada, as pessoas estão muito descrentes. Muitos crentes estão descrentes, na verdade. Olha aqui. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligado da vida, do corpo, isolado da família de Deus e indiferente para os líderes espirituais, pois sabe que tais crentes, tão indefesos e impotente contra suas estratégias. Então isso é muito importante, nós entendermos que eu costumo dizer o seguinte, que o inimigo da nossa alma, ele não quer que nós desviemos da igreja, mas ele quer apenas que nós estejamos na igreja, mas indiferente às situações. Então aqui fica um toque para mim e para você. Precisamos, né, se ligar, né? Precisamos estar firmes. Então se você por algum tempo, normalmente a gente às vezes, as pessoas acabam se afastando por decepções. Eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, eu vim aqui nessa manhã, como profeta do Senhor, dizer para você que os nossos olhos precisam estar em Deus. Porque quando você olha para o homem, você fica vulnerável, porque o homem, ele erra, o homem, ele peca. O homem, ele frustra você, mas Deus jamais nos frustrará. Deus jamais nos afastará. Então, meu querido, eu preciso olhar para a cruz, eu preciso olhar para Deus, preciso olhar para Jesus, porque é de lá que vem o socorro, é de lá que vem o nosso socorro. Precisamos estar numa igreja local, até eu comentei isso também, porque a igreja, ela deixou de ser perfeita quando eu e você entramos nela, porque ela era perfeita até você chegar. Porque olha para a sua vida, olha para a minha vida, somos pessoas imperfeitas, somos pessoas, né, chatas, somos pessoas às vezes críticas ao extremo, não concordamos com um monte de coisa. Então aquilo que era perfeito, quando você chega, você acaba deixando aquilo imperfeito. Mas precisamos estar juntos, unidos, participante, né, do corpo de Cristo, tendo como propósito ajudar outras pessoas, ajudar a nossa comunidade, o nosso bairro. A igreja hoje, ela é uma peça fundamental para a sociedade. Eu costumo dizer que aquilo que o governo, né, aqui era para poder fazer de uma forma enfática mesmo, com amor, quem faz isso é a igreja. E muitas delas, para não dizer 100% delas, fazem isso sem receber nada, totalmente gratuitos. Porque existem pessoas solidárias. Quantos quilos de alimentos nós arrecadamos e montamos cestas e doamos para famílias que estão aí carentes nesse tempo de pandemia? As pessoas doam, as pessoas se doam, as pessoas elas amam, e esse é o verdadeiro amor, e essa é a verdadeira igreja. Está tudo na igreja. Ele criou a igreja para satisfazer as 5 necessidades mais importantes. Olha que maravilhoso. Primeiro, um propósito pela qual viver. Pessoas com quem viver. Princípios pelos quais viver. Uma profissão para se sustentar e a força para seguir vivendo. Não há um lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração ajudou-a e a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda a fortalecer a fé. E o ministério ajuda a descobrir os seus talentos. E o evangelismo ajuda a cumprir a sua missão. No mundo não há nada que se compare com a igreja.
Aleluias! Isso é maravilhoso. A igreja é o melhor lugar para que nós possamos estar. E se você que está assistindo, você que vai assistir, se afastou da igreja por algum motivo, por alguma decepção, eu quero dizer que Deus não se afastou de você. E Deus precisa de você. Você tem um chamado especial. E Deus quer que você coloque isso em prática. Amém? Sua escolha. Sua escolha. Será que uma criança nasce e torna automaticamente parte de uma família? Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte de uma família universal dos seres humanos. Mas, se a criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. Estamos falando de uma criança normal, né? Humana. Então, ele explicou como que é o procedimento, né? O que ocorre. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Uau, né? Isso é bem interessante. A vida, existe uma diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela. Ser membro dela estar aonde? No comprometimento. Os frequentadores são telespectadores que ficam à parte. Os membros envolvidos no ministério, né? Então, vamos lá. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem. Os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia, sem participar da responsabilidade. São como casais que querem viver juntos sem compromisso do casamento. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Por que é importante? Porque isso prova que você está de fato comprometido com os irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Meu Deus, isso é forte. Isso é para mim e para você, porque nós idealizamos as pessoas. E Deus não quer que nós amemos as pessoas, né, reais, não essas que nós idealizamos. Porque muitas vezes nós só idealizamos isso está na nossa cabeça, porque as pessoas não existem. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. Nós temos que ter essa consciência. E a vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. Inclui compromisso com outros irmãos. Então, é isso, né? Como Cristo, nós vamos ter compromisso com outros irmãos, ter responsabilidade com o próximo. A primeira decisão traz a salvação. A segunda, ela traz comunhão. Então, esse foi o nosso dia 17. Que hoje o Senhor ele ministrou para nós um lugar a qual pertencer. Precisamos pertencer, né? Nós já pertencemos à igreja como organismo, que é a igreja de Cristo, aquela que ele virá buscar, imaculada. Mas também precisamos pertencer a uma igreja como organização, uma igreja local. Então, se você ainda não tem uma igreja, se você se afastou por algum motivo, por alguma situação, se inclua. Ore a Deus, Ele vai preparar um lugar para você congregar e você desenvolver o seu ministério e você ser forjado o seu caráter. Lembra-se que nós não devemos procurar pessoas ideais, porque esse idealismo de pessoas nós seremos frustrados, mas precisamos estar com pessoas reais. E pessoas reais como eu e você, temos fome, temos sede, temos dor de cabeça, passamos por várias situações e somos imperfeitos. Amém? Eu queria então orar com você nessa manhã. Feche os seus olhos. Deus,
Em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, nessa manhã, Senhor, maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por esse sol. Obrigado, Senhor, por esse oxigênio. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, Senhor, local, que nesse momento, Senhor, ela está fechada, Senhor, por decreto, Senhor. E nós, Senhor, como pessoas responsáveis, Senhor Jesus, Pai, compreendemos que a igreja local precisa estar fechada, Senhor, por conta desta pandemia. Mas nós também entendemos que nós somos a igreja, Senhor. E nós continuaremos a fazer a sua obra, mesmo de uma forma digital como essa que está acontecendo agora, Senhor. Hoje o Senhor nos dá várias ferramentas para que nós possamos, como igreja, mesmo geograficamente longe, podemos estar juntos em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Pai, pela minha igreja, pelos meus líderes, pelos membros da nossa igreja, Senhor. Que se existe alguém, Senhor Jesus, enfermo e doente, que o Senhor leve cura, Senhor. Porque a tua palavra diz que quando um membro da igreja, um membro do corpo está doente, o corpo todo sente. Então nós profetizamos cura nessa manhã, Senhor, para o corpo da igreja local. Deus, obrigado, Senhor. Nos dê, Senhor, um ótimo dia. Nos dê, Senhor Jesus, um dia maravilhoso, Senhor. Que teu Espírito, Senhor, se faça presente em todos os momentos, Senhor, das nossas vidas. E aquele, Senhor, que ainda não tem, Senhor, uma igreja, Senhor, aquele, Senhor, que saiu, se afastou por alguma situação, Senhor, por algum motivo, Senhor, Pai, que nesse dia de hoje, Senhor, o Senhor comece a colocar o desejo, Senhor, do coração deles para eles voltarem, Senhor. Porque uma brasa, Senhor, longe do fogo, Senhor, ela logo, Senhor, ela esfria e logo, Senhor Jesus, ela apaga. Mas uma brasa, Senhor, mesmo que morna, uma brasa, Senhor, mesmo que molhada no meio de um fogo, Senhor, ela será incendiada. Muito obrigado, Senhor. É isso que eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Se você orou conosco, solte um monte de coraçãozinhos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Fiquem com Deus. E eu quero dizer para vocês que eu amo vocês e ainda devo amor. Tchau, tchau. Beijo grande no coração.